aí, pessoal, ligado no Toque Passa, chegando aqui nesta quinta-feira em uma edição especial, mais uma vez, um Talk Passa, um convidado especial, um cara que entende muito mesmo, você vai ver só, de NFL e de San Francisco 49ers especialmente. Estou aqui com o PP Narducci, que é editor lá no Endzone Brasil. O cara tem um conteúdo excelente mesmo. Aqui embaixo na descrição vai ter os links, tudo para você acompanhar o trabalho do PP. Conversa muito boa que vai, eu vou colocar depois até como podcast, que eu sei que vai ter gente que vai preferir. Mas vai assistindo aqui também, já deixa aquela curtida no vídeo que ajuda muito a gente aqui a chegar para mais e mais pessoas. Se chegou agora, se inscreva no canal, compartilha o Toque Passa. Também deixa o seu comentário aqui embaixo, sua opinião sobre todos os assuntos que a gente conversa. Se puder colaborar um pouquinho mais, faça parte do nosso clube de membros. Tem lá vantagens, tem grupo no Telegram para bater papo, tem sorteio de prêmios, tem muita coisa para você aproveitar aqui com o clube de membros do Toque Passa. Também convido você a conhecer a Bet Mais, nossa parceira, casa de apostas, que é muito boa mesmo. Aqui embaixo tem o link para você abrir sua conta através do Toque Passa e também conhecer a Fanatic Sport Nation, camisetas maravilhosas com estampas criativas dos times da NFL. Aqui embaixo também tem o link e tem cupom de desconto. Vamos lá que o papo tá longo, mas tá excelente. Acompanha aí. Roda a vinheta. Fala aí, pessoal, então estamos aqui, olha só, um convidado especialíssimo aqui, o PP Narducci, que é lá do Endzone Brasil, um cara que entende muito de San Francisco 49ers, mas principalmente entende muito de NFL, né? O cara tá aqui para falar com a gente, um prazer tê-lo aqui comigo, com a gente aqui no Toque Passa pela primeira vez. PP, muito obrigado, a gente já conversou bastante pelo Twitter, aí, pelas redes sociais, mas nunca tinha falado assim, pessoalmente, no mundo moderno, isso aqui é pessoalmente. Muito obrigado por ter aceitado o convite para falar aqui com a gente. Obrigadão, Rafael. Eu adoro o canal do Toque Passa. Eu já te acompanho no Twitter há muito tempo. E vamos falar de 49ers aí. Eu acho que é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida. Eu gosto mais de falar de Niners do que de NFL até. É aquela história, né? Eu não gosto de NFL, não. Eu gosto de Niners, né? Eu gosto do meu time, né? É bem isso. O esporte eu não gosto muito disso, não. Tô aqui, agradando aqui os convidados. A gente sempre faz isso aqui. Tenta deixar o convidado bem... se sentindo bem aqui no Toque Passa. Essa é a ideia. Antes da gente entrar para falar de 49ers, eu queria saber como é que tá o seu coração, esse sentimento todo que... Pô, o pensamento... enquanto a gente está gravando, na quarta-feira, dia 19 de julho, faltam aí 50 dias para começar a temporada. Você está nos assistindo, faltando 49, 48, 47, não sei, mas está chegando, né? Está passando aquele longo inverno aí sem futebol americano. Cara, é muito louco, né? Porque a gente passa 6 meses aí cobrindo a NFL e quem trabalha com isso sabe o tanto que é exaustivo. A gente tem que dormir todo dia 3 horas da manhã e sabe, é uma liga muito gostosa de se cobrir, mas que exige muito da gente. Então, os primeiros 2 meses eu costumo dizer que é uma ressaca. Eu não quero saber de NFL, e aí a gente tem que cobrir o draft. Então, assim, chega ali maio, junho, eu não quero. Eu tô recuperando as energias. Cara, julho, eu tô maluco por qualquer coisa. Eu tô ansioso pelo jogo do Hall da Fama lá, aquele jogo que eles botam o pessoal que entrega água para jogar. Então, assim, a expectativa tá lá em cima, né, cara? Porque é uma temporada que agora acabou de lançar, inclusive, Quarterback, né? A série da Netflix, que deu aquela animada de novo na galera. Então, a expectativa tá mais alta possível. Essa série Quarterback, para mim, é tipo o Drive to Survive, né? Você solta um pouquinho antes de começar a temporada, para você já ir Exatamente. esquentando, vai pegando aquele ritmo. E eu tenho um pouco disso, é que eu fico aqui no Toque Passa direto, né? E vai com. O mês de junho é o mais pavoroso. A NFL conseguiu esticar um pouquinho a corda, né? Então jogou o Combine, aí vem a Free Agency, aí vem o Draft, aí vem os primeiros OTAs, aquele trabalhinho. Sai o calendário. Depois que sai o calendário, putz, aí você passa, nossa, 2 semanas atrás estava horrível, não tinha uma notícia, não tinha absolutamente nada, mas agora a gente começa a sentir de novo esse arzinho aqui. Já teve reporte lá do Mahomes que errou uns tantos passes, eu falei, olha só que coisa incrível, coisa deliciosa, ver a NFL de volta. Até falando dessa série aqui, acho que já meio que puxando, vou inverter um pouquinho a pauta, você falou da série Quarterback, vai ter a segunda temporada. Aí tava tentando pensar aqui num casting bem interessante.
Dá pra fazer até com os 3 quarterbacks lá em São Francisco, né? Porque em algum momento os 3 vão jogar, a gente sabe disso aqui, né? Qual que é a sensação de imaginar que lá pra semana 15 o Sam Darnold vai ser o quarterback titular? Cara, eu prefiro não imaginar isso, tá? Eu tô terminando de fazer a análise dos QBs dos 49ers e tal, pra fazer o conteúdo pra galera. E assim, o Sam Darnold, sem dúvida nenhuma, é o cara que mais me dá medo, que tira o meu sono. Porque da mesma forma que ele pode ser um cara espetacular, quando ele é ruim, ele é muito ruim, cara. Mas assim, é uma situação totalmente atípica, né? Os 49ers, o George Kittle mesmo fala que desde que ele entrou na NFL, ele nunca teve uma off-season tranquila em relação a QBs. Toda off-season era algum questionamento, era alguma lesão, alguém novo chegando. E agora é a mesma coisa, né? Se o Brock Purdy tivesse terminado a temporada saudável, eu acho que a gente não ia ter esses debates, porque a porta para o Lance estaria fechada, provavelmente. Só que aí chega o Sam Darnold, o Brock Purdy passa aí os primeiros meses da off-season se recuperando de uma cirurgia. Então, assim, se o quarterback fosse lá fazer uma série com os 3 quarterbacks dos 49ers, daria conteúdo para uns 2 anos, com o tanto de coisa que eles iam pegar de lá. Mas eu torço para que a gente não tenha múltiplos QBs jogando nessa temporada. Eu já vou te adiantar isso. Mas aí eu vou, assim, por fatores. É claro que o Sam Darnold é a hipótese que o torcedor do San Francisco menos quer imaginar como jogador da equipe, né? Mas me diga, o Brock Purdy, vou começar com ele, que eu acredito que vai ser o titular. Tendo condições, é quem tá na frente, quem larga na frente. Não corre o risco dos 49ers caírem no conto de novo, daquela reta final boa, como foi lá com o Jimmy Garoppolo, e aí se empolgar. A amostra é muito pequena do Brock Purdy, até para os adversários conseguirem fazer alguma coisa. O Shanahan trabalhou muito bem com ele. Uma temporada toda, você não acha que assim muda de figura pro Mr. Relevant? Sem dúvida nenhuma é um questionamento que a gente tem, né? Tudo aconteceu muito rápido na carreira do Brock Purdy, né? Então, ele tá lá na semana 14 contra Miami, começou o ano como terceiro QB, e aí lá na semana 14, no primeiro drive, ele já tem que entrar e pegar um time que tava voando na temporada. Isso foi o último jogo antes do Tua Tagovailoa começar a cair de rendimento naquela reta final e depois eventualmente sofrer lesão. Mas da mesma forma que as defesas vão ter tape em cima do Purdy, o Purdy também entrou numa saia justa total. Então, assim, já não era esperado que ele produzisse com tão pouca experiência na NFL, né? São poucos os calouros que conseguem liderar o time para uma sequência de vitórias como a dele lá. Mais recente, a gente teve o Dak Prescott fazendo uma temporada de calor incrível, mas ainda assim era um QB mais bem cotado no draft. Então, tudo que envolve o nome do Brock Purdy foi inesperado. Ele não foi o QB espetacular que os torcedores dos 49ers acreditam, mas ele também não foi o QB que só executou o sistema, como boa parte da mídia acredita. Eu acho que a verdade está justamente nesse meio termo. O que eu costumo dizer é que o Brock Purdy basicamente foi o Jimmy Garoppolo que soube se movimentar e estender jogadas. O que a gente sempre escutou do Jimmy Garoppolo? É um QB que tem um braço mediano, é um QB que executa muito bem o sistema e que é extremamente preciso entre as primeiras 15 jardas do campo. E o Brock Purdy foi excepcional justamente entre as 10 e 20 jardas do campo. Ele foi, inclusive, ele teve o melhor desempenho da história, né, na mostragem que ele jogou ano passado, né? Se eu não me engano, ele teve mais de 80% de aproveitamento nesse tipo de passe. E por isso que o time dos 49ers foi tão prolífico. Porque o ataque do Shanahan, ele não teve freio. Basicamente, ele continuou rodando na mesma rotação que estava rotando com o Jimmy Garoppolo. E vale lembrar também que os 49ers não foram atrás de melhorar a posição de quarterback porque o Jimmy Garoppolo não estava entregando. Isso é uma coisa que as pessoas também se confundem às vezes. O Kyle Shanahan deixou claro que o que incomodava ele era o fato do Garoppolo não estar em campo. Era que sempre que os 49ers precisavam dele, em 2018, o primeiro ano com o Jimmy Garoppolo, ele se lesiona. Em 2020, o terceiro ano com o Jimmy Garoppolo, pós-Super Bowl, ele se lesiona e o time tem uma péssima campanha. Então, foi custo e oportunidade. O Shanahan viu uma abertura para ir atrás de tentar fazer um upgrade e foi atrás do Lance, e aí aconteceu o que a gente já sabe. Mas, assim como o Brock Purdy
não teve tempo para estudar playbook. Quer dizer, ele teve ali as primeiras 14 semanas estudando e tal. Foi inclusive o cara que ajudou o Christian McCaffrey a fazer ali a primeira adaptação no elenco quando ele chega de Carolina, né? A passar as jogadas ali depois do treino e tudo mais. Mas ele não tinha ritmo de jogo. Então, eu tô curioso para ver, claro, como as defesas vão reagir a ele tendo tape, mas também como ele vai entrar nesse segundo ano sabendo que é o favorito a ter as repetições do time, tendo a mentalidade que nesse sistema ele consegue produzir. E vamos ser sinceros também, não é como se o Brock Purdy tivesse feito jogadas que a NFL nunca tivesse visto. O sistema do Shanahan, ele tá aí desde 2017, desde antes dos 49ers lá nos Falcons, e as defesas simplesmente não conseguem parar, porque é um sistema feito para deixar janelas abertas, para conseguir jardas após a recepção. Então, se você tem um quarterback que consegue entregar esse tipo de coisa, o resto deixa os skill players fazer. E a minha pergunta é agora com relação ao Trey Lance, né? Porque, vamos lá, a gente está indo para o terceiro ano, né, do Trey Lance e a gente não sabe o que é o Trey Lance. Né? No primeiro ano tinha até aquela ideia de que ele vai entrar em jogadas, vai dividir bastante ali com o Garoppolo. Ele até faz isso aqui, acho que na primeira semana, no training camp, vai fazer, e aí de repente é abandonada completamente essa ideia. O Garoppolo é o quarterback titular. E no ano passado, quando começa uma primeira impressão ruim contra o Chicago Bears, mas o gramado tá muito molhado, muita chuva, não dá para ter uma ideia, e depois a gente não sabe. Era o jogador que a gente menos tinha ideia do que era vindo do college, né? Por conta do pouca amostragem que ele tinha no college. E a gente segue sem ter muita amostragem do que é o Trey Lance ainda, né? Tá naquele ponto de ter sido uma das piores trocas da história do draft, você ter trocado para um jogador que talvez nem seja o quarterback da sua franquia? Eu acho que sempre que tem uma troca ruim, a tendência de nós como torcedores e como espectadores é tentar encontrar em que posição da história essa troca se entraria, né? E a grande verdade é que os 49ers deram muita sorte de ter encontrado o Brock Purdy. Porque em outras franquias, talvez isso seria papo de ter gente sendo demitida. Porque vamos lembrar que os 49ers estavam na pick 12, subiram para 3, entregando 2 escolhas futuras de primeira rodada. Né? As pessoas atribuem geralmente 3 escolhas de primeira rodada, só que uma delas foi uma troca. Então, essencialmente, os 49ers subiram e entregaram 2 escolhas seguintes. Com essas escolhas, o Miami Dolphins adquiriu o Tyreek Hill, o Jalen Waddle e o outro jogador, eu me esqueci agora, foi o Bradley Chubb. Bradley Chubb do Denver Broncos. Olhando assim, parece que foi um péssimo negócio, lógico. O resultado da troca foi muito bom pro Miami Dolphins. Mas a verdade é que eu gostaria de entender o que passou na cabeça do Kyle Shanahan de não ter ido atrás do Justin Fields. Porque ele falou em uma entrevista antes do draft lá que, como um treinador, você espera encontrar o Drew Brees que mova igual o Lamar Jackson, né? E aí a decisão dele foi ir atrás do Trey Lance, um quarterback que tinha 17 jogos no college, que tinha ele não tinha jogado em 2020 em decorrência do Covid-19, jogou apenas uma partida, e tinha toda uma mística em cima do Trey Lance, porque ele tinha 27 passes para touchdown e 0 interceptação, era um quarterback que estava fazendo história lá em NDSU. Só que NDSU é um programa do college que domina completamente a segunda divisão, né? A chamada segunda divisão do college. E o Trey Lance, ele experienciou uma competição muito fraca na divisão que ele jogou. Então, ele passou uma impressão para a liga de que ele era algo que ele, na verdade, não era. Então, assim, analisando a tape do Trey Lance, a primeira coisa que me chamou a atenção, ele não é atlético como as pessoas pensam. Ele não é o cara que vai correr igual o Lamar Jackson, que vai correr igual o Justin Fields, que vai correr igual o Michael Vick. Não é. E nem é o cara que corre igual o Kaepernick, porque eu acho que o Kaepernick, ele tinha mais força física e mais velocidade na forma como ele arrancava. O Trey Lance me decepcionou muito nessa questão do arranque. Eu não sei se porque no primeiro ano dele lá, nas partidas em que ele entrou, ele se lesionou em todos os jogos que ele jogou, exceto do Houston Texans. Ele se lesiona na partida contra os Raiders, na pré-temporada, ele quebra o dedão, inclusive
há uma lenda de que ele tinha ganhado do Jimmy Garoppolo nos training camps, mas que essa lesão impediu ele de ser o titular. A gente nunca vai saber se isso é verdade ou não. Aí ele entra contra o Arizona Cardinals e justamente no lance em que ele estava tentando correr, ele torce o joelho, termina o jogo, mas não consegue ganhar a titularidade que supostamente o Kyle Shanahan estava pronto para dar para ele também. E aí, no jogo contra o Seattle Seahawks, ele se lesiona novamente correndo com a bola. Ele estava fazendo uma corrida pelo meio da linha, que é algo que a gente viu que ajudou a acabar com a carreira do Cam Newton, que é algo que o Colin Kaepernick não conseguiu fazer com maestria durante muito tempo. Então, assim, os exemplos de quarterbacks que se moviam na história da NFL da mesma forma como o Trey Lance se move, não são positivos. O que me preocupa muito no Trey Lance é que é um jogador que ele é muito inteligente. O Trey Lance foi bem pra caramba naqueles testes de cognição lá, que o Bryce Young foi bem também, o Brock Purdy também detonou naquele teste. O Trey Lance é um cara que ele entende o sistema muito rapidamente, ele sabe o futebol americano. Só que ele passou por muito pouca experiência. Ele tem pouquíssimas situações de campo a nível profissional que ele passou e que pode ser traduzido para a NFL. E aí, 2022 era o ano para os 49ers fazerem isso. Botar o cara para jogar, ver o que ele pode aprender em campo ali. Ele precisava melhorar a mecânica? Precisava. Ele precisava melhorar o desempenho dentro do pocket? Precisava. Mas nas poucas vezes que ele tinha essa oportunidade, até mesmo dentro da partida, ele ia ficando mais calmo ao longo do jogo. Porque eu acho que é esse o problema. É o feeling do Trey Lance que ainda é um feeling muito ruim. O Brock Purdy deu certo logo de cara, porque parecia tudo muito instintivo e natural para ele. Então, os Dolphins começaram a mandar blitz sem parar no Brock Purdy. O que ele fez? Se livrou rápido da bola. Tem um passe que ele faz com um free rusher no cangote dele e ele consegue utilizar o quick release numa bola pro Kiro no meio do campo. É esse tipo de coisa que eu não vi o Trey Lance fazer. O processamento de jogo dele ainda era um processamento lento. E assim, o cara tá entrando no terceiro ano ainda com essas características. Então assim, ok, melhorou a mecânica. Eu realmente acredito que ele não vai voltar a ter a mecânica ruim que ele teve. Porque uma vez que você aprende mecânica, é aquela, você mudou a forma de lançar. Só que um quarterback não é um jogador de Madden. Ele precisa da parte mental também. Não tem ninguém controlando ele. Ele precisa ir lá e processar o jogo. E isso vem com experiência. E os 49ers vão dar a ele essa experiência? Eu não acho que vão. E eu também não daria. Porque a gente precisa entender que o George Kittle está indo para os últimos anos bons da carreira. Porque ele é um cara que se lesionou muito também. Então, eu acho que ele não vai ser um cara que, como o Travis Kelce, vai jogar em alto nível até os 33, 34 anos. Ele já vai começar a dar uma retraída agora. Você tem o Brandon Ayuk, que precisa renovar contrato ano que vem, e os 49ers não tem cap para isso. Então, a gente vai tentar ganhar esse ano ou vai tentar desenvolver o QB? É essa a grande questão que, para mim, faz com que o Trey Lance não tenha futuro nos 49ers. Olha, deu aula aqui agora, eu concordo completamente com essa situação. Não, e eu vejo até porque eu vejo, inclusive, com essa possibilidade da NFC, que ela é bastante acessível, né? Hoje você tem uma NFC que está enfraquecida, você tem lá uma concorrência dos Eagles, acho que a NFC Leste é mais concorrida, mas o Sul, ele é muito fraco, o Norte está brigando por forças ali, tentando se criar, não dá para confiar nos Vikings, eu não confio nos Lions, o Oeste me parece mais nas mãos da equipe do São Francisco. Não sei se você vê dessa forma, a gente fez até a live na terça-feira falando, e assim, por lavada deu os 49ers ganhando a divisão. Você vê esse patamar diferente da equipe dos 49ers dentro da divisão e como é que você vê dentro da conferência? Eu vejo uma diferença técnica muito grande nos 49ers na comissão técnica e eu sinto que o elenco dos 49ers é um elenco mais pronto para vencer. Eu realmente respeito muito o Seattle Seahawks pelo que eles fizeram em 2022. O Pete Carroll ressurgiu das cinzas, era um treinador que estava desacreditado, era um treinador que parecia ter perdido o elenco, e ele conseguiu trazer o Geno Smith e mostrar para a liga que, não, peraí, o Russell Wilson é bom, mas eu sou melhor. Eu sou o técnico que fez essa defesa ser uma das melhores da história da NFL. Eu sou o cara que voltou para um Super Bowl e teve uma interceptação de ser campeão. Então, calma lá, gente. Mas tudo
quando a gente pensa assim, a gente olha pro Seattle Seahawks, a gente olha pro San Francisco 49ers. O Geno Smith jogou muito bem ano passado. Ele realmente ele fez o que poucas vezes um QB fez na NFL, que é passar 10 anos jogando mal e jogar bem depois. Eu lembro do Rich Gannon, que fez isso também no Oakland Raiders, foi até MVP da NFL. Só que assim, cara, o San Francisco 49ers é um time que tá aí desde 2017, que tá construindo essa cultura, que tá construindo a filosofia do time, e é por isso que todo coordenador defensivo que entra lá, a defesa continua jogando bem. Por quê? Porque tem uma filosofia maior. A gente não pode olhar só para coordenador também e assistentes e tal. Olha quem que tá treinando a linha defensiva dos Niners. O Chris Kukurek, que é um dos caras que faz essa linha ser tão dominante há tanto tempo, cara. Ele ensinou vários jogadores ali que estavam perdidos na NFL a jogar bola, cara. O Arden Key foi para os 49ers, estava totalmente desacreditado, já está no seu segundo contrato aí com franquia, jogou bem. Depois a gente teve ali o Kerry Hyder, que chegou nos 49ers também, não estava valendo nada, jogou bem, foi para o Seattle Seahawks depois, conseguiu um bom contrato, para o Dallas Cowboys agora, se eu não me engano. Então, assim, é um time que toda a comissão técnica, todo mundo que está ali no staff, que está criando a filosofia de jogo, está muito conectado. E a grande mente por trás disso é o Kyle Shanahan. Então, assim, o San Francisco 49ers tem dominado a NFC, mesmo quando o Los Angeles Rams venceu a divisão, naqueles anos em que o 49ers foi varrido pelos Cardinals, eram circunstâncias que acabavam acontecendo que você não controla. Uma lesão ali, um jogador inexperiente entrando aqui. Mas quando esse time está saudável, os 49ers dão uma aula na NFC porque é muito mais preparado do que o restante dos times. A exceção, óbvio, é o Philadelphia Eagles, que montou também um projeto espetacular. Desde que eles contrataram o Nick Sirianni, tudo também tem sido feito para que esse time seja moldado da forma como ele pensa o futebol americano, um time extremamente agressivo, extremamente veloz, que pensa o futebol americano de um jeito diferente, né? E nos 49ers você tem um estilo já que é mais clássico, que utiliza de West Coast Offense, que utiliza ali de conceitos que tentam deixar o jogador mais aberto, menos deep ball, mais bola no meio do campo. Então aquele futebol americano não clássico, mas que une o clássico ao moderno, e isso é feito com maestria. Então, assim, para mim a grande questão não é QB, não é necessariamente wide receiver, é quem que tá chamando as jogadas. Óbvio que você tem exceções como os Rams, que tem ali o Sean McVay, que é fantástico, só que se eu te pedir para listar 5 jogadores da defesa dos Rams, você não vai conseguir, porque é uma defesa muito ruim, é um monte de jogador desconhecido que tá lá. Mas o Kyle Shanahan tem essa profundidade de elenco, essa defesa que tem All Pro em todo lado. Você tem Fred Warner, Dre Greenlaw de linebackers. Você tem o Javon Hargrave, que chegou ali para fazer dupla de miolo com o Arik Armstead. O Nick Bosa, que foi defensor do ano. Então, para todo lugar que você olha, o elenco está recheado. O que pode quebrar isso? Uma lesão. Uma lesão geralmente destrói a temporada dos 49ers. Porque daí vem uma, aí vem outra, aí o QB machuca. E assim, não vai ser todo ano, tá, a torcida dos 49ers? Eu falo isso diretamente para vocês. Aproveitem enquanto a gente tem um QB igual o Garoppolo, por exemplo, que joga bem os jogos, porque quando o Garoppolo machucava, vocês lembram o que acontecia, quando o Nick Mullins entrava, quando o CJ Beathard entrava. Então assim, o Brock Purdy tá jogando bem, cuidado antes de pedir que entre um cara que é uma incógnita, porque a gente não sabe se esse cara vai ser o novo Josh Allen ou se ele vai ser o novo, sei lá, Tyler Huntley, tá ligado? É perigoso. Eu até passei a estatística lá que eu fui olhar, né? Com o Jimmy Garoppolo e sem o Jimmy Garoppolo, né? Com o Jimmy Garoppolo desde 2017, 38 vitórias e 17 derrotas. Sem o Jimmy Garoppolo, 9 vitórias e 29 derrotas. Essa era a estatística, assim, como o quanto caía. O Jimmy Garoppolo, que eu sempre falei. Isso não diz necessariamente que o Jimmy Garoppolo é um QB fantástico. É aquela coisa, vitórias não são estatísticas de quarterback. Só que isso mostra o quanto você precisa do mínimo sendo feito para conseguir ter sucesso. E o Jimmy Garoppolo entregava o mínimo. Mas as pessoas não entendem isso. Eu sempre falei que o Jimmy Garoppolo sofre de lindofobia, né? E eu até fazer comparação ali no Super Bowl, naquela caminhada para o Super Bowl 50, o Peyton Manning já não era mais aquele Peyton Manning do passado, entra o Brock Osweiler, vai bem, quando os adversários percebem o que o Brock Osweiler começa a fazer, vão entendendo o jogo dele, o time vai caindo, precisa voltar o Peyton Manning sem ter aquela qualidade toda. Não era o velho Peyton Manning, mas muda o patamar de novo. O time volta a jogar melhor e faz a caminhada e acaba conquistando aquele Super Bowl. Só que aí tem esse ponto, né? Você fez as várias comparações ali de temporadas.
por exemplo, o Trey Lance vai ser o titular, aí machuca o dedo e o Garoppolo vai lá e joga. Aí depois o Trey Lance não vai nem ficar, quer dizer, o Garoppolo não vai nem ficar, o Trey Lance vai ser o titular, aí o Trey Lance machuca, o Garoppolo tá lá. E aí eu sempre brinco, né, que tem essa questão, quando você tem um jogador que você não quer no seu elenco e ele tá lá ainda no seu elenco, ele vai jogar, invariavelmente. Então é por isso que eu entro contigo na questão do Sam Darnold, cara. Você tem esses caras, eles chamam. Você tem alguém no seu elenco que você não quer que ele jogue, ele vai jogar. Pode ter certeza. Jogador ruim, ele atrai. Os 49ers tinham um cornerback que o nome dele é Dontae Johnson. Cara, todo ano o Dontae Johnson voltava. E era uma coisa inexplicável. Era assim, o time tinha uma lesão de cornerback na semana 7. Dontae Johnson ativado do practice squad. Era todo ano isso. Isso aconteceu durante umas 5 temporadas. Pareceu umas 20. Mas assim, todo ano acontecia isso. E, cara, o Sam Darnold é intrigante. Porque assim, você vê a tape do Sam Darnold, você vê o que foi dito dele, sobre ele no draft. Ele é um cara que tem talento. O Sam Darnold não é um cara que é ruim no fundamento. Ele tem um release rápido, ele tem uma mecânica ok, ele tem um bom trabalho de pés. A força no braço dele, ele é capaz de fazer todos os lançamentos em campo. O problema é um negócio chamado cerebelo, que daí ele precisa raciocinar durante o jogo, ele precisa fazer ali conexões rápidas. Parece que ele desliga, tá ligado? Sabe quando o seu Wi-Fi cai e você simplesmente some? É exatamente isso que acontece com o Sam Darnold. Eu acho que o problema dele é base. É você cair na NFL com um Adam Gaze Exato, exato. naquele sistema, né? Isso aí muda muito. A gente faz análise aqui de draft, o jogador vai chegar e tem muitos talentos que vocês falaram que esse cara era bom, você tem que ver onde caiu, qual que é o sistema que ele caiu. A gente analisa Uhum, que esse uhum, cara é um bust porque ele caiu num bom sistema e jogou mal. Mas, por exemplo, não dava para cobrar o Trey Lance jogando com o Urban Meyer. Né? Não uhum, é uhum. treinador. Né? E quando ele chega lá, o Doug Peterson já arruma o Trey Lance, volta para o rumo que a gente imaginava que ele seria. E eu acho que o Sam Darnold sofreu muito ali, e aí, putz, pressão de Nova York, né? Tudo é muito maior em Nova York, e aí a cabeça dele não conseguiu se recuperar. O ano passado, até lamentei. Eu fiz o jogo lá contra os Bucks, né? Eles tinham chance de chegar nos Ele playoffs, e tava ali bem nesse jogo, cara. isso, e aí de repente um erro atrai o outro, vai puxando, vira uma bola de neve e ele entrega a partida inteira, porque é na hora de tipo assim, e agora vai, agora eu não posso Uhum. errar. E aí, errei. E agora? Agora eu tenho que. Vamos começar a falar. E vai entrando na cabeça. Eu acho que até nesse ponto aí, por exemplo, o Kirk Cousins é um cara melhor. O Kirk Cousins é um cara que Uhum. consegue esquecer um pouquinho o erro. Ele esquece melhor. Ele erra, ele vai errar de Ele é novo. bem resiliente. Isso, mas não é porque ele está pensando nisso. É. É porque ele vai errar porque é da natureza dele. Né? Agora, falando aqui da temporada como um todo, quem que você colocaria ali com vamos lá, uns top 3 tanto da AFC e da NFC, claro, quero saber aqui, acho que da NFC a gente tem bem claro a equipe do Eagles, dos 49ers, são os dois principais. Agora o terceiro para mim é uma boa disputa. Eu ressinto, né? Porque eu não acho que tem treinador nem quarterback, mas os Cowboys, para mim, eles vão embrenhando nessa história de aparecer como um terceiro time. Quero saber a sua opinião. Então, pra mim são os Cowboys na NFC. Estou curioso para ver como que vai ser um ataque com o Brian Schottenheimer. Não, porque assim, o ataque dos Cowboys estava sendo um ataque muito bom há 2 temporadas, né? Recorde de 12-5 nos últimos 2 anos, indo para os playoffs. Só que, cara, era o Kellen Moore, né? E o Kellen Moore saiu agora, foi treinar os Chargers, que, se Deus quiser, vai esse ano, né, torcida dos Chargers? Esse ano é o ano dos Chargers. Finalmente é o ano dos Chargers agora. Mas, é, aí nessa daí a gente vai dar mãos dadas e vamos concordar que o cara é muito fraco. Mas, assim, os Cowboys com o Brian Schottenheimer, eu tô curioso para ver, porque o último trabalho dele no Seattle Seahawks tinha sido um trabalho bem, bem fraco. Mas eu ainda confio no deck, eu ainda acho que o deck é um bom quarterback. Ele precisa ser mais decisivo, ele precisa jogar bem contra equipes boas, né? Na AFC, eu acho que é o Big Three ali, né? Os Chiefs, Bengals e Bills. Um time que para mim me intriga também demais é o Miami Dolphins, que
o Miami Dolphins, quando esse time estava bem ano passado, parecia ser um time que podia chegar no Super Bowl. O Tua estava destruindo, é um quarterback que eu já gostava no college também, extremamente preciso. O esquema do Mike McDaniel caiu como uma luva nesse time, e ele parece que ele acolheu muito bem o Tua, que era um cara que também já estava começando a dar umas dúvidas de, pô, será que ele é o cara mesmo? Mas é difícil fugir desses três, né, cara? Quando a gente fala dos três melhores QBs da NFL, a ordem do segundo e do terceiro sempre muda, depende da pessoa. Eu prefiro Josh Allen, tem gente que prefere Joe Burrow, mas é sempre Patrick Mahomes, Joe Burrow, Josh Allen. E é o reflexo desses times também. As últimas três finais de conferência tiveram só esses times. Foi Bills e Chiefs, Chiefs e Bengals, né? Nas últimas 5 teve os Chiefs e pelos próximos 15 anos vai ter os Chiefs aí, então você que torce para os Patriots aí se acostume. Você viveu isso também, né? Foi o quê? Foi 8 ou 10 anos seguidos indo para final de conferência. Era uma certeza. Foram 8 anos, né? E para mim é isso, cara. Vai continuar sendo assim os Chiefs por muito tempo, mas o nível da AFC é bem melhor do que o da NFC, né? Vamos falar ali que tem um gap entre o terceiro time, seja o Cincinnati Bengals ou o Buffalo Bills, e esse terceiro time da NFC é o Dallas Cowboys. Aí tem gente que bota também Detroit Lions, eu ainda acho cedo para botar os Lions, os Seahawks também, enfim. Mas eu fico com esses três aí: Niners, Eagles em primeiro, Niners em segundo e Cowboys em terceiro. E eu falo também que é aquela coisa, né? A NFC pode se aproveitar porque tem uma briga de foice no escuro lá na NFC, e aí vai desgastando os caras. Então chega no Super Bowl, tá um pouquinho. O Mahomes mesmo chegou lá baleado, o tornozelo todo parafusado e tudo mais, e no fim deu certo ali por conta daquele holding. Aquele holding matou meu Super Bowl. É... eu tava pronto para ter o maior Super Bowl de todos os tempos, e aí aquele final foi tão. Né? E aí você tem uma diferença que pode acabar pesando. Basta também que a equipe dos 49ers consiga chegar inteira, né? A final de conferência teria sido bem mais interessante se o Brock Purdy tivesse jogado ela inteira ali, né? Eu, inclusive, acho que os Eagles iam ter vencido, tá? Porque a torcida dos Eagles e a torcida dos 49ers entrou numa guerra eterna de se o Brock Purdy tivesse jogado, ia vencer. E aí a torcida dos Chiefs dos Eagles pegou pilha por conta disso. Eu acho que, assim, é duro, falando como torcedor aqui, porque esse foi um dia muito triste para mim. No intervalo, eu estava em posição fetal na minha cama. Minha namorada teve que me conter numa crise de ansiedade. Mas, assim, o que eu fiquei mais triste foi de não poder ver o que poderia ter sido, sabe? Você tem a expectativa de, pô, vamos ver o que vai prevalecer. Vai prevalecer a genialidade do esquema do Shanahan, vai prevalecer o ataque dinâmico dos Eagles, a defesa com mais sacks da temporada. E no final, a gente teve que jogar com um QB que estava sem cotovelo, porque o Josh Johnson também machucou. Os 49ers conseguiram por isso de machucar 4 QBs. Então, parabéns aos envolvidos. Só para a gente fechar também, que eu estou me estendendo até mais do que a gente tinha combinado, mais uma questão que eu queria conversar contigo, até aproveitando um cara que foi quarterback nessa final ali, o McCaffrey se adaptando ali. O McCaffrey é um dos caras que é um dos meus jogadores favoritos, eu gosto muito do McCaffrey, e está toda essa discussão aí do valor de running back, o que vai acontecer. Como é ver aí um running back do estilo do McCaffrey no seu time. E você concorda com essa opinião aí de que vai cair a qualidade, ou então vai até sumir a posição, já que não são tão valorizados? Eu vejo alguns caras muito bem valorizados, né? Basta jogar assim, tipo o McCaffrey. Cara, eu acho que o Christian McCaffrey é um dos melhores exemplos de por que você não se deve pagar um running back. Porque vamos lá, ninguém duvida que ele é um dos 3 melhores running backs da NFL, correto? Onde que ele tá jogando o segundo contrato dele? Quem pagou foi os Panthers. E adiantou alguma coisa? Ele elevou o nível do time? Não elevou. Então, assim, um running back elite, num time elite, ele realmente faz a diferença. O McCaffrey, ano passado, o ataque dos 49ers estava bem engastalhado ali até a semana 7. Obviamente, teve muitos outros fatores. Não foi só a chegada do McCaffrey que mudou, mas a chegada do McCaffrey deu um dinamismo diferente. Tanto que no primeiro jogo dele, ele teve o TD recebido, passado e corrido. E ao longo da temporada também, ele passou das 1.000 jardas de scrimmage, passou ali de 10 touchdowns. Foi um cara que mudou a cara do San Francisco 49ers. Só que ele estava num time que, obviamente, ele teve muito volume, só que também tirou muita responsabilidade dele de ser a única peça que ia funcionar ali. Então,
Eu pego de exemplo o jogo contra o Seahawks nos playoffs. Cara, o McCaffrey teve um jogo muito bom. Só que o Debo teve um jogo muito bom. O Ayuk teve um jogo muito bom. O Kittle apareceu. O Elijah Mitchell apareceu. Então, assim, sabe, você tem um ataque em que você tem várias bocas para alimentar, é muito melhor. Nos Panthers, era ele. E aí, ele acabou se machucando. E você sabe que o valor daquele cara para franquia é aquilo lá mesmo, cara. O cara ele recebeu um contrato de 16 milhões, se eu não me engano. E você vai falar que, tipo, não valeu? Assim, eu gostaria de pagar 30 milhões pro McCaffrey. Só que eu sei que ele tá a um contato de perder a temporada. E é diferente, porque todo jogador tá a uma lesão de perder a temporada. Só que o QB não tá correndo em direção a um cara de 230 quilos em toda jogada. O running back tá. Então é uma pura questão de finanças, cara. Você tem uma posição que é fácil de ser substituída. Não adianta falar que não é fácil de ser substituída. Você tem uma posição que exige muito de contato físico, de colisão, né? E vale lembrar que o running back também já começa a ter essas pancadas desde o college. Então, ele já chega na NFL com um corpo machucado e tal. Por isso que o running back vive o auge nos primeiros 2 anos. Porque ele já é a posição que menos precisa de adaptação. Ele vai fazer a mesma coisa que ele fazia. Ele precisa ali entender qual que é o esquema do time, se é um esquema de gap, se é um esquema de zonas. Mas, cara, fora isso, é pegar a bola e correr, tá ligado? É isso aí. Pepe, já passei do tempo contigo aqui, eu quero que você faça o seu merchan também aí, divulgue as suas redes, seu trabalho, como é que o pessoal te encontra, quem não te conhecia, pode acompanhar. Aqui embaixo, sempre aqui eu coloco já na descrição que é o seu arroba, mas diga aí tudo, como é que a gente te encontra pelo mundo. Cara, muito obrigado pelo convite. Eu gosto muito de participar de todos os programas possíveis aí, porque quando eu era só um fã que nem trabalhava, nem sonhava em trabalhar com a NFL, eu assistia todo mundo e eu falava, pô, queria participar desse programa desse cara aqui. Então, toda vez para mim é um prazer participar, pode chamar sempre aí. Vocês podem acompanhar meu trabalho através do Endzone Brasil, @Endzone_Brasil no Twitter, endzone.br no Instagram, no TikTok. Pode me achar também no Twitter, em @ppnarducci. Estou lá falando bastante dos 49ers, falando bastante de NFL. E é isso, mano. Sempre um prazer participar aí de programas de NFL e especialmente com você, que é um cara que eu admiro já faz tempo. Muito obrigado aí. É o que eu falei, ó, aqui embaixo na descrição também vai ter os links lá para você encontrar lá o PP. Tem a arroba dele, tem o Endzone Brasil também, que acompanham pra caramba o trabalho dos caras, muito bem feito. E você falou, você gosta de entrar nos trabalhos, eu gosto de trazer o pessoal, porque eu acho que abre mais espaço. Quanto mais gente falando, melhor para todo mundo, com toda certeza. E eu gosto de falar de futebol americano, não só de 49ers, não só de Patriots, gosto de falar de tudo e acho que é o sentimento de todos nós. Pepe, muito obrigado mesmo pela presença. Espero que você que tenha acompanhado aqui no Toque Passa tenha gostado também. E aí a gente volta nessa semana ainda. Vamos falar de futebol americano, falar de muitas mais coisas, que tá chegando a temporada e o Pepe vai voltar ao longo da temporada aqui. Quando tiver alguma. Quando for mudar, o primeiro quarterback que for mudar, eu te chamo, tá bem? Pelo amor de Deus, esse convite aí eu espero que nunca seja feito. Mas será um prazer, será um prazer. Eu te chamo para uma boa ocasião, então. Pessoal, muito obrigado, valeu. Aquele abraço.